eu sou Rodrigo Conrado e você está no canal Atividade Maker. Esse é mais um vídeo da série Revolution 2. Bom pessoal, no vídeo passado a gente começou a montar o painel de controle. No vídeo de hoje a gente vai dar continuidade ao projeto. Bom pessoal, antes de mostrar a continuação do painel de controle, vamos aos recadinhos. Primeiro eu queria agradecer todo mundo que tem acompanhado o canal, que tem ajudado na divulgação, porque a gente chegou na meta dos 10 mil inscritos. Então eu queria agradecer a todo mundo que tem acompanhado o canal e que tem ajudado na divulgação. O segundo recadinho é para você ficar ligado na série, porque olha o que tem por vir. Essa aqui é o protótipo da nossa esteira de porta-cabos, tá? Então, se liga nos vídeos porque tem muita coisa legal e esse aqui é mais um projeto que eu vou estar mostrando no futuro. Então vamos agora continuar o painel de controle. Bom pessoal, esse aqui é o projeto que a gente estava desenvolvendo, né, no vídeo passado. O que eu mudei aqui? Como eu tenho uma placa de PEAD de 3 mm, no projeto passado eu tinha feito essa plaquinha aqui com 4, eu mudei para 3, então ó. Agora são 3 mm de espessura, mas você vai fazer de acordo com o material que você tiver. Então, como eu tenho PAD de 15 mm, que a gente vai usar aqui nessas partes aqui, ó, são de 15 mm, e as partes laterais e o topo, que são materiais mais finos, como eu tenho uma chapa de 3 mm, então eu passei para 3 mm. Então, as laterais e o topo são 3 mm, o restante são 15 mm. Então essa foi a alteração que eu fiz, foi de espessura só. Então vamos lá, vamos colocar os botões. Aqui em cima, no topo, vão 4 botões. Os meus botões, como eu já tinha mostrado no outro vídeo, são desses botões aqui. Então, vamos às medidas. Você vai pegar do canto superior esquerdo, e vai colocar uma medida de 42,5 e vai colocar uma outra guia de 82,5 e depois pela lateral você vai colocar uma guia de 30,5 e uma outra guia de 70,5. Então você vai formar essas guias, essas linhas guias. Daí você vai pegar a ferramenta de lápis e vai colocar um X, uma cruz em cima dessas guias. Tá vendo? O centro tem que coincidir com os pontos. Com isso eu consigo depois fazer os furos e estão todos com uma distância correta. Um botão do outro tem 5 mm de distância entre os botões. Vão ser 4 botões e um do outro são 5 mm. Como que você vai calcular isso daqui? Você vai ter que medir o seu botão. Fiz os cálculos para que ficasse centralizado na peça com distâncias de 5 mm entre cada botão. Lembrando que aqui você tem uma coluna e aqui você tem uma coluna. Então você tem que, na hora de centralizar, você tem que descontar aqui, ó, 15 mm. Você tem que descontar 15 mm aqui e aqui 110, porque tem uma outra coluna. E aqui 15 mm. Então, ó, você tem uma coluna aqui e uma coluna aqui, certo? Então, é só essa área que é a área útil. Daí você vai ter que fazer o cálculo, porque eu não sei o botão que você tem aí. Então, você tem que fazer de acordo com o botão que você tem. Depois de feito isso, tem a parte de trás. A parte de trás é a mesma coisa. Temos uma coluna aqui e uma coluna aqui. Então, você tem que descontar 15 mm aqui e 15 mm aqui. E só na parte do meio que você vai colocar os conectores. Os conectores que a gente vai usar são esses conectores aqui. Depois eu vou mostrar certinho, vou passar os nomes. Então nessa parte aqui são 4 furos, são 4 conectores, um para cada motor. Então a distância de baixo para cima são 30 mm e depois da lateral direita para cá, você vai colocar 29,5, 51,5
73.5 e 95.5. Você coloca as linhas guias e depois na junção de cada uma delas você faz uma cruz para saber que é ali que vai o furo. Vamos puxar aqui para o lado. Então aqui desse outro lado a gente tem uma coluna aqui e tem a coluna aqui. Mesma coisa, só tem uma área útil nesse pedaço aqui. Lembrando que tem as duas colunas. O que a gente vai colocar aqui? Eu coloquei 2 furos para 2 conectores desse tipo aqui ainda. Porque um conector vai ser para ligar todos os fins de curso. O outro conector vai ser para você utilizar probe e outras coisas que você queira. Essa cruzinha que eu pus aqui, essa cruzinha aqui, é onde a gente vai colocar o conector para ligar a fonte externa. E esse quadradinho aqui, esse retângulo, eu vou colocar uma chave liga e desliga para desligar a fonte externa. Então vamos às medidas. De baixo para cima são 30 milímetros. Daí da esquerda para a direita, para dar o centro da chave liga e desliga, são 31 milímetros. O centro do conector da fonte são 47 milímetros. O centro do conector do probe, 68 milímetros. E o centro do conector dos fins de curso, 90 milímetros. Então é só colocar as linhas guias e colocar a cruzinha para marcar onde vai ser o centro de cada furo, lembrando que aqui vai ser um retângulo. Essa chavinha liga e desliga que eu vou colocar aí é desse tipo aqui, ó, pessoal. Ela tem 19 por 12. Então tem 19 de altura por 12 de largura. Essa parte de colocar os furos, onde vão os conectores, isso aqui é de menos. Por quê? Cada um vai comprar um conector de um tipo, então vai ter que ter uma dimensão diferente. Então não dá para você seguir muito a risca o que eu estou fazendo, a não ser que você tenha exatamente os mesmos componentes que eu. Mas é só para você ver como que eu fiz. Então você vê a área útil, descontando aquelas colunas internas que tem, e você vai distribuir os seus conectores nesse espaço, com os tamanhos que você vai medir de cada conector, lembrando que tem que ter um espacinho de alguns milímetros entre um e o outro para você poder apertar as porcas e tudo mais. E aqui em cima os meus botões são grandes, mas você vai fazer de acordo com os seus, então você vai ter que ver uma distribuição. Se você tiver botões menores, você, ao invés de colocar 4 assim, em formato de quadrado, você pode colocar uma linha, um do lado do outro. Você pode colocar de várias maneiras. Eu achei que ele ficou legal pra mim em formato de quadrado. Vai ficar 2 em cima e 2 embaixo. E meio centímetro de distância entre cada um. Então vamos lá, o que é legal no vídeo agora, eu vou mostrar pra vocês como pegar o modelo 3D e transformar para 2D para poder gerar o G-Code de cada uma das peças. Olha só, pessoal, a hora que eu mostrei os componentes estava um pouco escuro, né? Não deu para ver direito. Então eu acendi a luz agora, vou mostrar para vocês os botões. Ó. Os botões que eu tenho são coloridos, são desse tamanho. Como que é esse botão? Ele é interessante porque ele é uma chave, a parte de baixo é um fim de curso. Então o botão é essa parte de plástico e o fim de curso é preso nele. Então quando você aperta o botão, ele aciona o fim de curso ali, ó. Então nada mais é que uma estrutura de plástico com um fim de curso no final. Então é um botão que quando você aperta, ele não vai ficar travado lá embaixo. Você aperta e ele dá o contato, você solta, ele volta. Certo? É como se fosse acionando um fim de curso. Ou seja, a gente vai dar um pulso, a gente vai dar um contato lá na CNC Shield e eles vão saber que teve um acionamento. Os conectores dos motores, do probe e dos fins de curso são desse tipo aqui, ó. Depois na descrição eu vou colocar os nomes corretos. Então tem os dos motores são 4 pinos, do fim de curso são 8 e o do probe eu tinha mais um com 6.
O meu probe usa 3 fios, então poderia ser um conector desse de 3 ou de 4, mas como eu já tenho um sobrando de 6, vou colocar um de 6, que daí sobram mais 3 pinos para alguma outra coisa. E a chave liga-desliga é desse tipo aqui, ó, bem simplesinha. O que ela vai fazer? Ela só vai desligar a fonte externa. E o conector da fonte, pessoal, da fonte externa, vai ser isso daqui, ó. Eu comprei esse daqui porque ele dá para parafusar, ele tem uma rosca. Então eu vou fazer um furo de 6 milímetros, vou colocar esse conector, ele vai ficar preso, né? E do lado de fora vai ficar só esse conectorzinho. E daí aqui a gente vai ligar a saída da fonte e vai plugar. Vamos ver se esse conector aqui vai dar certo. Eu acho que vai dar sim. Então esses são os componentes que a gente vai utilizar na caixinha do painel de controle. Então vamos lá, pessoal, o que a gente vai fazer agora? Vamos apagar esse monte de linha guia aqui que a gente não vai utilizar mais porque eu já coloquei tudo na posição correta. Então beleza. Vou pegar essa caixinha aqui e vou agrupar ela, só para não perder aqui, e vou duplicar para a gente manter uma 3D do jeito... Para a gente manter uma em 3D e a outra a gente vai desmembrar. Então, só para ter a referência, vamos deixar uma guardadinha ali, belezinha, e essa daqui a gente vai desmontar inteira. Vamos desassociar, vamos separar os pedaços. Esse pedaço aqui, ele já está completo, ele não tem nenhum corte, vamos só puxar aqui para o lado. Parte de baixo também não tem nenhum corte, vamos colocar aqui. Vamos separar as colunas, vamos puxar aqui para fora. As colunas também já estão prontas. Agora a parte de cima. A parte de cima tinha o desenho que a gente já tinha feito, só que agora tem os desenhos dos furos. Então vamos agrupar tudo isso para ficar uma única peça, para quando a gente mover, tudo se mover junto. Então eu vou marcar aqui o furo, vou apertar o Shift e vou selecionar a placa. Agora eu vou dar um Ctrl G para agrupar os dois. Então agora eu posso mover os dois, que eles vão vir juntos. E a parte de trás, mesma coisa. Vamos pegar as marcas dos furos dos conectores, dos motores. Apertando o Shift, vamos selecionar esses outros, aqui o furo do chave liga e desliga e a placa. Tudo selecionado, vamos dar um Ctrl G para agrupar. Então agora a gente pode mover. Beleza. Vamos separar agora o que são placas de 3 milímetros e o que são placas de 15 milímetros, porque a gente vai fresar com material diferente. Então, deixar isso aqui. Vamos pegar esse de cima, passar para cá. Vou clicar, vou rotacionar tudo, tem que deitar essas peças, tá, pessoal? Então vamos clicar aqui, pegar o de mover, pegar a ferramenta de mover. Quando você coloca o mouse em cima, clica na setinha, no xizinho vermelho, aí você consegue mover. Vamos mover 180 graus. Agora a gente vai pegar aqui desse lado aqui, ferramenta de mover de novo, e vamos mover nesse sentido 180 graus. Então agora a peça está deitada. Vamos fazer isso para as outras. Então vamos girar o material e deitar o material. Vou girar esse daqui também. Vou cortar ele na vertical. Fazer a mesma coisa para os outros ali. Agora, vamos lá, vamos deitar essa chapa aqui.
Vamos deitar essa. A outra já está deitada. Então vamos só juntar aqui. A base, as 3 colunas, 2 laterais e um topo. O que a gente tem que fazer? A gente não pode gerar o G-Code em cima dos objetos 3D. Tem que ser em cima de 2D. Então vou empurrar isso aqui tudo para o lado, só para a gente ter um espaço aqui para trabalhar. Então vamos lá, pessoal. Primeiro, vamos pegar essa parte da coluna. A gente tem que desassociar para ela ficar editável. O que a gente vai fazer? A gente só quer o contorno, só um plano 2D dela. Então a gente vai dar 2 cliques e ele vai selecionar só essa parte. Daí você pode dar um Ctrl C para copiar e clicar aqui fora e colar. Então esse aqui é o 2D dessa peça. Vamos agrupar. Os outros, então, vamos vir aqui, desassociar, para que ela fique editável. Vamos dar 2 cliques, ele marcou toda a parte de cima. Vamos dar um Ctrl C para copiar e vamos colar. E Ctrl G para agrupar. Vamos fazer aqui para essa também, desassociar. 2 cliques rapidinho, ele marca toda a parte de cima. Ctrl C para copiar e daí colar. Ctrl G para agrupar. Mesma coisa para essa, desassociar. 2 cliques, copia e cola. Isso aqui eu posso apagar agora. A gente já tem aqui os desenhos. Agora vamos fazer para os outros que tem os rasgos, que tem marca de corte e tudo mais. Opa, esse aqui eu deitei do lado errado. A marca de corte ficou para baixo. Vamos inverter. Beleza, não tinha reparado. Então, clicou, desassocia. Desassociou, 2 cliques, rapidinho, copia toda a parte de cima e cola. Ctrl G, agrupa de novo. Agora aqui, ó, vamos desassociar. A gente desassociou a peça das marcações de corte. Agora vamos marcar só a placa, vamos desassociar de novo. Agora ela ficou editável. Tá vendo? Ela está editável. Então vamos dar 2 cliques nela. Marcou a placa, só que agora a gente tem que apertar o Shift e pegar as marcas de corte também. E agora sim, Ctrl C, vem aqui, Ctrl V e agrupa. Mesma coisa para essa. Clicou, desassocia uma vez. O que aconteceu? A gente desassociou a placa das marcações de furo. Agora a gente vai clicar na placa e vai desassociar de novo. Até a placa ficar editável. Agora está editável, tá vendo? Tem como selecionar. Então, 2 cliques rapidinho, marca tudo. Aqui eu marquei a peça inteira, não pode ser a peça inteira, tem que ser só a parte de cima. 2 cliques, pegou só a parte de cima. Agora aperta o Shift e pega a marcação de furo. Ctrl C, Ctrl V e agrupa. Agora podemos apagar isso aqui também. Tá vendo? Ó, só no plano 2D, ó, não tem mais o 3D. É só o contorno da peça com as marcações de furo. O que eu vou fazer agora? Como eu tenho uma placa inteira de PEAD de 3 mm, então eu vou fresar as 3 placas de 3 mm de uma vez só. Então eu vou colocar as 3 num único G-Code.
E como eu tenho retalhos de PEAD de 15 milímetros, então eu vou fazer individuais, porque daí eu vou usar alguns retalhos, então não cabe as 4 peças juntas. Então vamos lá, primeiro vamos montar o G-code dessas 3 peças aqui, ó. Vamos mover ela aqui para o canto. Vamos pegar a vista superior. Vista superior. Vou colocar uma linha guia aqui, só para poder organizar. Vamos juntar todas essas peças aqui nessa linha guia para elas ficarem no mesmo sentido. Vamos ver mais ou menos o tamanho que está dando isso daqui. São 235 por 285. Então, o que a gente tem que fazer agora? Temos que desassociar todas essas partes aqui. Então vamos lá, desassociar, desassociar e desassociar. As peças que vão ser fresadas, elas têm que estar assim, ó, podendo ser editadas, selecionadas. Uma outra coisa, ela não pode estar branca. Se ela estiver branca, ela está com a face errada. Então o que a gente vai fazer? A gente vai dar 2 cliques no material e vai inverter a face. Ela tem que ficar azul. 2 cliques no material e inverter a face. Ficou azul. Aqui é a mesma coisa, 2 cliques, inverter a face. Outra coisa que não pode ter os vazados. Então a gente tem que completar o material. Um jeito simples de você completar o material seria você unir com uma linha que depois ele completa. Ó. Depois você apaga essa linha. Então apaga a linha. A mesma coisa. Vou fazer uma linha inteira já de uma vez. Mesma coisa aqui em cima. Fazer uma linha inteira e depois apagar. Esse botão de liga e desliga, ele também vai ser rasgado igual esses itens aqui para entrada de ar. Então a gente tem que desassociar ele também. Tirar esse X aqui, porque a gente precisa só do contorno. Vamos desassociar. Aí. O meio tem que ficar selecionado. Então agora está ok. Então agora a gente tem o material pronto para aplicar as ferramentas do plugin Sketch Weekend para poder gerar o G-Code. Então vamos lá, primeira coisa, vamos colocar a área de trabalho. Como eu falei para vocês, aqui tem 2,35 por 2,85. Então, primeira pastinha, vamos cortar 500, o Z, vamos fazer o Z a 300. O material que a gente vai cortar são 3 milímetros. Quanto do material que eu quero cortar? Vamos cortar 103%. Vou usar uma fresa de 6. Tabs, vamos colocar tabs de 10. Quanto eu quero o corte do tab? Como o material já tem 3 milímetros, vamos deixar 1,5, vamos deixar metade de tab, então eu vou deixar 50%. Área de segurança do Z pode ser 3 milímetros. O X vamos colocar 320 e no Y vamos colocar 320 também. Múltiplas passadas não precisa, porque o material tem 3 milímetros, então dá para cortar de uma única vez. Então não vou marcar múltiplas passadas. Então 500, 300, 3 milímetros de material. Quero que corte 103%, ou seja, vai cortar mais, vai pegar até um pouquinho da tábua de sacrifício. Meu bit, minha fresa é de 6, quero tabs de 10 milímetros, quero cortar metade do tab. Área de segurança do Z de 3 milímetros, X e Y 320 milímetros. Não vai ter múltiplas passadas, vou cortar de uma vez só, então vamos dar um OK.
E já colocou a área aqui. Vou apagar essa linha guia, só para não confundir vocês. Então o material está aqui e essa é a área da minha placa. Então vamos lá, primeira coisa, vamos fazer os furos. O único furo aqui que é de 6 milímetros, que é do tamanho da fresa, é esse daqui, pessoal, que é o da fonte. Os outros eu acho que eu vou fazer o círculo do tamanho certo e mandar cortar por dentro, eu acho que vai ser mais fácil. Então vamos fazer o seguinte, esse daqui, que é o furo do conector da fonte, vamos colocar a ferramenta de furo. Então ela já é de 6 milímetros, o furo é de 6 milímetros. Coloca no centro e clica. Então já aplicou ali. Só que vou fazer o seguinte, pessoal. Deixa eu apagar agora aqui a guia. Fica só o furo. Essas marcações aqui, onde eu ia colocar os furos dos botões, como os furos são grandes, eu acho mais fácil então fazer desenhar o círculo. E daí cortar por dentro. Eu devia ter feito isso antes, só agora que eu me liguei nisso. Então vamos lá. Esses aqui todos são dos conectores. Os conectores, a gente vai fazer furos com diâmetros de 7.8. Com raio de 7.8. O diâmetro é 15.60. Então vamos colocar aqui 7.8 de raio. 7.8. Aqui a mesma coisa. 7.8. Nesses aqui também, os conectores são todos iguais, então o mesmo tamanho. 7.8. Beleza, então a gente vai fazer rasgos por dentro, então eu posso apagar agora, não preciso do centro aqui. Eu já devia ter feito antes já os círculos, tá, pessoal? Mas a gente faz agora, não tem problema. Os botões, ele tem um diâmetro de 27,5, então a gente vai fazer um raio de 13,75. Então, 13,75. 13,75. Então podemos tirar também aqui. Aí, beleza, pessoal. Então vamos lá. Então o único que utilizou a ferramenta de furo foi o conector da fonte externa, porque ele é um furo de 6 milímetros, exatamente o tamanho da fresa. Os outros agora a gente vai cortar tudo por dentro. Então vamos pegar a ferramenta de corte por dentro. Vamos começar aqui nessa. Aqui, ó. Pegar a ferramenta de corte por dentro e vamos aplicar. Corta por dentro o botão, corta por dentro esse. Agora aqui, corta por dentro aqui, todos os rasgos. Como a distância do rasgo eu acho que está bem próximo dos 6 milímetros, ficou praticamente um risco, ou seja, vai passar a fresa. Preciso ver se isso aqui não vai dar erro na hora de gerar o G-Code, pessoal. A gente tem que conferir se vai dar algum problema nisso daqui. Por enquanto, vamos seguir o projeto, porque eu acho que deu um pouquinho mais de 6 milímetros, que é o diâmetro da broca. Aqui, corta por dentro, por dentro. Agora aqui também. Corta aqui. Esse aqui deu até para ver um pouquinho melhor a distância. Tá um pouquinho mais espaço, tá um pouquinho mais largo que aquele outro. Tomara que o outro não dê problema. Então tá aí, agora falta só a parte de baixo aqui. Corte por dentro. Deixa eu salvar, pessoal, porque a gente já fez muita coisa, né? Vai que dá algum problema, não quero perder tudo isso. Então, cliquei ali para salvar. Então tá lá, a gente fez o furo e cortou tudo por dentro. Agora o que a gente vai fazer? Cortar por fora. Então, ferramenta de corte por fora. Corta ali por fora, corta aqui por fora e corta aqui por fora. O que a gente vai fazer agora? Vamos colocar uns tabs para a peça não se desprender.
Vou colocar uma em cada ponto da peça, tá, pessoal? Nesse caso eu vou colocar aqui, ó. Porque daí lá de baixo eu vou colocar aqui. Daí nessa eu vou por aqui, na de baixo eu vou por aqui. E o ponto zero, vou colocar aqui o ponto zero. Pronto, pessoal. Então, na placa de 3 milímetros, estão aí as 3 peças completas. Vamos salvar. E agora eu vou gerar o G-Code. Para gerar o G-Code é só clicar na seta verde. Ele vai pedir para você escolher um local e um nome. Daí você manda salvar. E se tudo der certo, ele gera o G-Code para você. Vamos esperar. Quando aparece esse Ezinho aqui, ó, é porque ele está gerando G-Code. Depois de que ele gerar, a gente vai abrir o Universal G-Code Sender ou qualquer outro programa que você tenha aqui, abra arquivos de CNC para a gente visualizar se a peça saiu correta. Pronto, ele gerou. Eu chamei de painel de controle simples 3 milímetros, porque é a placa de 3 milímetros. Vou salvar de novo. Vamos abrir agora, ó, painel de controle simples 3 milímetros. Vamos abrir para ver como é que ficou. Vamos dar um visualizar. Então, vamos lá. Essa aqui é a parte de cima, ele colocou os 4 furos e fez aqui o riscadinho, vai passar a fresa ali e fazer os rasgos. Esse de baixo, ele vai fazer o rasgo aqui do botão, aqui ele vai fazer um furo, rasgo, rasgo, vai cortar por dentro aqui as bolinhas dos conectores e vai fazer os rasgos aqui. E a parte lateral só vai fazer os rasgos com os tabzinhos ali, vai passar de uma única vez. Parece que tá tudo certo, pessoal. Então, beleza. A próxima etapa agora é gerar o G-Code para essas peças aqui. Como eu falei para vocês, eu vou usar alguns retalhos que eu tenho, então eu não vou fazer todas juntas, eu vou fazer individuais. Então eu vou chamar isso aqui de base, coluna 1, coluna 2 e coluna 3. Então eu vou gerar um G-Code para cada uma e depois eu vou imprimir nos meus retalhos do jeito que eu achar melhor. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos remover... não, vamos deixar isso aí e vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a base primeiro. Vou pegar a base e vou colocar ela aqui, ó. Deixa eu colocar esse aqui mais para os lados. Então, o que a gente tem que fazer? Clicar 2 vezes e inverter a face para ficar azul. Vou pegar o pontilhado, o cursor com pontilhado e vou colocar aqui, ó. Essa vai ser minha nova área de trabalho. Então, para essa peça aqui que está dentro dessa área. Vamos clicar lá para configurar a área de trabalho. Por quê? Agora o material que eu vou cortar tem 15 milímetros. Então 15 milímetros. Continuo querendo cortar 103%. Minha fresa tem 6. Vou colocar um tab de 10. Só que agora eu não quero 50% de tab. Eu quero que corte 80% do material. Mesma área de segurança. Só que agora como um material de 15 milímetros... eu quero múltiplas passadas, eu vou cortar 8 milímetros de cada vez. Então em 2 passadas eu vou cortar essa peça. Então vamos lá, 500 velocidade de corte, 300 é do Z. Material 15 milímetros, corta o 103%, diâmetro da fresa 6 milímetros, tabs de 10. Quero que corte 80% do tab, área de segurança do Z de 3, X e Y 320. Eu quero cortes de múltiplas passadas de 8 milímetros. Então vamos dar um OK. Está configurado. Essa peça aqui não tem nada, pessoal, é só o corte por fora. Então clicou o corte por fora, aplicou o corte por fora. Simplesmente vamos colocar uma tabzinha só para ela não se soltar. Vou colocar uma tab em cima ou embaixo, uma de cada lado aqui, ó. E vamos colocar aqui o ponto zero. Ponto zero. O que a gente vai fazer agora? Gerar o G-Code. Você escolhe o nome, o local e manda salvar.
Pronto, pessoal, agora vamos abrir então o Universal G-Code Sender. Vamos procurar aqui, agora é a base. Vamos abrir, visualizar. Olha lá, o retângulo com os tabzinhos vai cortar em 2 passadas. Isso aqui não tem mistério. Beleza, vamos voltar lá. Agora o que eu vou fazer? Vou remover isso daqui. Colocar para o lado, para fora da área. E vamos pegar aqui a coluna 1. Desassociar. Marcou, clica para inverter face, ficou azul. O que a gente faz? Aplica. Então, continua sendo material de 15 mm, com todas as mesmas especificações que a gente usou para a base. Então, não preciso nem mexer lá nas configurações. Eu venho aqui, corte por fora e coloco o tab. Vou colocar 2 tabs só. E coloco aqui ponto 0. Então daí você escolhe um nome e o local e salva. Eu chamei de coluna 1, ele vai gerar o G-Code. Pronto, pessoal, ele gerou o G-Code. Vamos abrir lá o Universal G-Code Sender, procurar. Vamos aqui, ó, coluna 1, abrir, visualizar. Aí, coluna 1 é só o quadradinho com tabzinhos, beleza. Vamos voltar aqui. Vamos remover de novo esse item de dentro. E agora vamos pegar esse daqui e colocá-lo dentro da área de trabalho. O que a gente tem que fazer? Desassociar. Marcou tudo, inverte a face. Como aqui vão ser rasgos, não pode ter o material aberto. A gente vai passar uma linha aqui para ele fechar o material. Apagar a linha. E o que a gente faz? Primeiro, corte por dentro. Corta por dentro, corta por dentro. Depois, corta por fora. E aplica tab para não se desprender na hora do fresamento e coloca o ponto 0. Super fácil, pessoal. Mais fácil que isso, impossível. Clica na seta verde. Tá aí, pessoal. Gerou o G-Code. Vamos lá no Universal G-Code Sender, procurar, coluna 2, visualizar. Olha aí. Retângulo com os rasgos e 2 passadas e as tabs. Beleza, tá certinho. Vamos para a última peça agora. Vamos marcar ela aqui. Selecionar tudo e puxar para fora. E pegar a outra peça, trazer para dentro da área de trabalho. Desassociar. Marca tudo e inverte as faces. Corte por dentro, tem que preencher o material. Preenche o material, clica. E agora a gente vai. Corte por dentro. Corte por fora. Coloca tab. Vamos colocar 2 também. E ponto 0 aqui no cantinho. Clica na seta verde para gerar o G-Code. Coloca o nome, escolhe o local e manda salvar. Pronto, pessoal, gerou o G-Code. Vamos verificar no Universal G-Code Sender, procurar, coluna 3, visualizar. Então tá aí a peça, o rasgo no meio, tabzinhos. Perfeito. Então, podemos fechar aqui o Universal G-Code Sender, vamos salvar o arquivo e tá aí, pessoal. Então, o que nós fizemos? Pegamos um modelo 3D, separamos as peças, geramos o 2D de cada uma delas e aplicamos todas as ferramentas do Sketch Weekend para gerar o G-Code. Sendo que essas 3 peças são em material de 3 mm e essas 4 peças aqui são em material de 15 mm. As 3 aqui estão num único G-Code, eu já fiz tudo junto, e essas 4 eu fiz separado. Agora vem a melhor parte, vamos ver a Revolution 2 fresando o material. Bom, pessoal, então agora a gente vai ver a Revolution 2 trabalhando. Como eu estou fazendo muitas peças aqui em casa, eu coloquei essas 2 madeiras aqui, ó, do lado,
Para quê? Para não voar muita sujeira para os lados, enquanto eu não faço um sistema melhor de aspiração e tudo mais. Então, por isso que tem essa madeira aqui do lado, tá? É só uma barreira para conter um pouco, fazer menos sujeira aqui em casa. Então, eu vou pegar uma chapa de PEAD de 3 milímetros, vou prender aqui com parafusos. Vou prender com parafusos aqui. E a gente vai usinar aquelas 3 peças da caixa do painel de controle, que são de 3 milímetros. O que eu vou fazer aqui? Ó? Vou colocar no esquadro, que eu tenho uma marcaçãozinha já, você pode ver que está tudo riscado aqui. E vou colocar parafuso aqui e lá atrás para isso aqui ficar preso. Só isso, depois a gente vai colocar o ponto zero e mandar fazer. Bom pessoal, eu marquei o ponto zero das peças na lateral esquerda, no canto de baixo. Então, como eu coloquei a placa aqui, aonde eu quero que seja o ponto zero que a máquina comece? Eu quero que a máquina, como tem um parafuso aqui, vou colocar o ponto zero aqui, ó. Aqui vai ser o ponto zero. Então eu tenho que colocar a minha fresa bem em cima desse ponto e avisar para o sistema, para o software, que esse é o ponto zero do X e do Y. O Z eu já coloquei na altura certa. Então eu só preciso falar que o X e o Y agora, o ponto zero é nesse ponto. Por quê? Daí vai caber a minha peça toda, porque a gente desenhou a peça de assim, ó. É uma placa aqui, outra mais para trás e outra mais para trás. Começando nesse canto. Então só preciso fazer isso. Então pronto, pessoal, ela está posicionada bem em cima de onde eu defini como ponto zero. O que eu vou fazer agora? Eu vou clicar lá no Universal G-Code Sender para zerar o X e para zerar o Y. Pronto, já está zerado. O que eu vou fazer agora? Eu vou subir o arquivo CNC do painel de controle daquela parte de 3 milímetros e vou mandar ela fresar.
Então é isso, pessoal, vocês viram, ele cortou as 3 partes, as 2 laterais e o topo perfeitamente, não teve nenhum erro, deu tudo certinho as entradas de ar, ficou tudo certo. Agora eu vou afastar a fresa aqui, vou desparafusar e vou remover o material. Então olha aí, pessoal, como ficou o resultado. Os tabzinhos seguraram as placas para elas não se desprender na hora de fresar. Olha que legal que ficou, hein? Como o vídeo está ficando muito comprido, a gente vai parar esse vídeo por aqui. E no próximo vídeo eu vou ter as partes de 15 mm já fresada. E daí a gente vai montar a caixinha e vai colocar os componentes dentro, fazer as ligações e tudo mais. Então é isso aí, se você está gostando da série Revolution 2, deixa seu like aí para fortalecer o canal, divulga nas suas mídias sociais, divulga para os seus amigos e se inscreve no canal, pessoal. Se inscreve que tem muita coisa legal por vir. A gente se vê no próximo vídeo.